Êxodo capítulo 17, verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém, meus irmãos. Senhor, nós te damos graças por esse tempo e pela leitura da tua palavra, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo, por graça e misericórdia, nos traga revelação, uma palavra rema, uma palavra revelada aos nossos corações. Pedimos isso em nome de Jesus, Pai amado, não porque merecemos nada do Senhor, mas pelo amor, pelo sangue precioso de Cristo. Nos fala, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, lá no Salmo 11, verso 3, diz mais ou menos assim: se os alicerces forem derrubados, o que pode fazer o justo? Isso é um texto muito extraordinário, porque fala de uma coisa bem óbvia, mas que tem a ver muito com a nossa vida espiritual, a nossa vida diária. Quando nossos alicerces, irmãos, eles são atacados, nada mais nós podemos fazer. Então, por vezes, irmãos, nós queremos, obviamente, todos nós queremos, óbvio, eu não conheço ninguém que não queira ter vitórias na sua vida, vencer, ter êxito na sua caminhada. Todos nós queremos, não tem um que não quer. Mas para isso, para ter vitória, não é vara de condão, não é mágica, não tem isso. Você precisa aprender a batalha. Você precisa aprender como lutar. Você precisa aprender como resistir, e não só como resistir, como avançar. Mas eu tenho percebido, obviamente, uma das intenções malignas nessa batalha toda é de destruir os nossos alicerces. No texto de Salmo fala: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Nem o justo pode fazer nada quando os fundamentos estão destruídos. Então, algo muito importante que a gente, na vida cristã, a Bíblia trabalha, que nós precisamos caminhar, irmãos. Não tem outro caminho, não tem. Nós caminhamos por princípios. Princípios mesmo, coisas fundamentais da vida, princípios. A Bíblia trabalha com princípios. Você planta, você colhe. Se você ora, Deus ouve. Se você bate, a porta se lhe aberta. Você pede, recebe. Que busca, encontra. Princípios. Deus estabelece princípios. Deus estabelece condições. Paulo diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome humilhar e orar, buscar minha condição, princípios. E a gente tem que aprender princípios nessa caminhada. Porque se o diabo conseguir destruir os fundamentos, as coisas básicas da vida cristã, ele consegue vantagem sobre nós demais. E aonde que ele ataca a gente? Nas coisas principais da nossa vida, nos fundamentos. E quais são um desses fundamentos? Nós vamos falar hoje. A vida de oração. Parece, meus irmãos, assim, oração, eu sei que irmãos, a gente fala, todo mundo sabe que oração é fundamental, mas pouca gente, na verdade, ora. Todos nós sabemos que oração é algo importante na vida da gente, mas poucas pessoas oram como deveriam orar. Intercedem como deveriam interceder. Aí a gente vai percebendo que a gente vai tendo derrotas na vida, ou não consegue avançar, não consegue ir para frente, não consegue desenvolver a vida cristã, o ministério fica arrastado, a família fica arrastada. Por que está acontecendo? Irmãos, fundamentos. O inimigo está conseguindo destruir fundamentos na sua vida, coisas essenciais na sua vida. Algumas coisas essenciais que a Bíblia coloca, irmãos, são tão simples, mas tão difícil, irmãos, para as pessoas fazerem ou exercitarem. Algumas delas, que nós vamos falar hoje: poder da intercessão. Outra coisa, palavra de Deus. Uma outra coisa, comunhão. Outra coisa, serviço. São coisas
fundamentais que o diabo vai conseguindo tirar da gente. E a gente a gente não consegue ter êxito. Se a gente não tem uma vida de oração bem firmada, a gente reconheça a nossa vida de oração, ou nós andemos em oração, irmãos, pouco nós vamos fazer. Porque quando a gente ora, irmãos, a gente está movendo a mão de Deus. A gente está movendo os céus. Se a gente não tem vida de... Irmãos, eu não estou falando de oraçãozinha. Eu não estou falando que os irmãos conhecem aqui, às vezes, uma oraçãozinha mais cachorra, aquelas mais ou menos, male-male. Não é oração male-male não, meus irmãos. É oração com substância. Nós precisamos orar com substância. De verdade. Se a gente quer realmente ter vida, êxito, entenda bem a palavra sucesso na vida, não sucesso que as pessoas falam, mas ter êxito na vida ministerial, na vida familiar, irmão, você precisa ir além do que você está fazendo. Tem uma frase, pastor Arão, já vi algumas pessoas citarem essa frase, mas não sei nem quem é o autor, mas é uma frase boa. Ele fala assim, loucura é querer resultados diferentes, mas fazendo a coisa do mesmo jeito. A gente quer resultados diferentes na vida, mas a gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Até o goleiro do Botafogo falou isso, gente. O goleiro do Botafogo, ele citou essa frase do pastor Arão. Não sei se ele ouviu do pastor Arão, sei lá como for. Ele, na beira do rebaixamento, o goleiro Jefferson falou assim, ele usou loucura, ele falou assim, insano é a gente querer resultados diferentes, mas continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Irmãos, se o Botafogo quiser voltar para a primeira divisão, ele vai ter que fazer a escolinha de novo, ele vai ter que fazer a coisa diferente, senão vai para a terceira divisão. Daqui a pouco vai jogar com Palmas. E isso, todos eles. Não é só um, não. São todos esses timaços aí da primeira divisão. Se ele não fizer direito, se eles não mudarem as coisas, meus irmãos, eles vão cair do cavalo. Todos eles. Dívida até o pescoço. Vai ver os times, todos endividados. Todos aí tentando manipular até a política para tentar algum resultado diferente. Porque a lei agora está dizendo que time que tem conta para pagar não pode disputar a primeira divisão. Mas não vai ter campeonato. Mas esse cara fala assim, nós queremos resultados diferentes, mas continuamos fazendo as coisas do mesmo jeito. Todos nós, irmãos, de verdade, eu tenho certeza que todos nós, no final de 2014, agora, a gente olhou para frente e falou assim, Senhor, em nome de Jesus, 2015 vai ser diferente. Você não falou? Tem certeza, não é possível, gente. Agora, se você não quer um diferente, o ano que vem, o dia seguinte diferente, aí está mais fake. Mas se você quer que o ano que vem, que esse ano, irmão, seja diferente do que foi 2014, você, no mínimo, precisa fazer as coisas diferentes que você fez no ano passado. Isso é o mínimo. Se você continuar orando do mesmo jeito que no ano passado, a sua vida espiritual vai ser do mesmo jeito que você fez esse ano. Se você continuar lendo a palavra do mesmo jeito, você vai continuar sabendo a mesma coisa. Se você continuar agindo com Deus, da mesma forma que você agiu ano passado, você vai terminar 2015 do mesmo jeito, ou pior do que você terminou 2014. Talvez você vai ser rebaixado. Então as coisas precisam mudar na sua vida. Se você quer chegar na frente e ter resultados diferentes na sua vida, no seu ministério, no mínimo você precisa ter atitudes diferentes, ações diferentes. E como o pastor Jeremias Pereira fala, o que muda a nossa vida não é o que sabemos, mas o que decidimos fazer. Irmão, o que muda a vida da gente não é só o que a gente sabe. Saber é bom. Mas o que realmente faz toda a diferença é a decisão que a gente toma. Você precisa tomar decisão. Você precisa se posicionar. Senão é a mesma coisa, é a mesma história, são as mesmas promessas. Se você não decidir, e outra coisa, e fazer escolhas para isso, você não vai. Se você não decidir orar de verdade, e fazer algumas coisas que Jesus manda a gente fazer, você não vai orar. Quando Jesus ensina a gente a orar, são coisas tão simples que ele fala assim, quando orares, ou seja, não é quando você sentir vontade, se der para fazer para orar, não. É sempre que você orar, ou seja, orar sempre, você entra no teu quarto. A gente pensa que Jesus estava impedindo a gente de ir para outro lugar. Não, ele estava indo para um lugar, eu acho muito jóia que Jesus é extraordinário. Jesus está mandando a gente sair da distração. Tem coisa que está... Irmãos, nós somos um povo... E essa nossa geração é uma geração distraída. Distrai demais. As pessoas não conseguem manter o propósito, não conseguem manter o foco, não conseguem sustentar as coisas. Por isso Jesus lá, 2000 anos atrás, ele já manda a gente entrar no quarto e fecha a porta. Vocês têm que, na oração, irmãos, tem que ter vida diária com Deus.
é a sós com Deus. Quando ele fala, entra no teu quarto, ou seja, sai de perto da... Tem oração, irmãos, a gente aprende na igreja primitiva, lá em Atos, eles oravam de casa em casa, que nós fazemos nas nossas celas, eles oravam no templo, como Pedro ia 3 horas da tarde, ou seja, a gente ora aqui, a gente ora de casa em casa nas nossas celas, mas a gente tem o nosso tempo que Jesus ensina a gente, fecha a porta do teu quarto, entra sozinho com ele e fala em secreto, e aquele que te ouve em secreto te ouvirá, te atenderá. Então, a gente ora aqui? Ora. A gente ora nas nossas celas? A gente ora nas nossas celas. Mas Jesus também ensina a gente a fechar a porta. Ou então vai para o monte, vai para a beira da praia, vai para o mato, vai para onde você quiser. Mas fica sozinho. Então, Jesus fala assim, fecha a porta do teu quarto sozinho e ora ao teu Deus sozinho. É tempo a sós com Deus. Jesus ensina isso, a fechar a porta. E mais, fecha a porta. Ou seja, se livre das distrações. Muitas vezes você tem que se livrar do celular. Desliga o celular. Desliga o zap, desliga o Face, desliga o telefone, entra no teu quarto e fica quieto. E se você é casado, fala com a tua esposa assim, durante esse tempo, de 1 hora, meia hora, 2 horas, não me chama para nada que eu vou falar com Jesus e ele é importante, eu não posso falar com mais ninguém. Se alguém me chamar, eu não posso atender. Diz que você não está não, porque é mentira, mas você fala assim, eu não vou atender. Por exemplo, algumas vezes a Gilce, a minha esposa, eu chego em casa, eu entro para a tenda. A tenda é meu lugar lá, é onde tem os meus livros, a minha escrivania e o meu quarto de escuta. Eu entro para lá, encosto a porta e falo assim, Gilce, se alguém me chamar, obviamente, eu não posso atender. E eu estou falando com Deus. E acabou. Entra para lá, meu filho. Fecha a porta do teu quarto e fala sozinho com o teu Deus. Tira as distrações. Irmão, tem dia que é um negócio, o telefone toca, é um som que toca, é o celular que toca, é não sei quem quer falar contigo. Meus irmãos, o inimigo vai levantar todo jeito para tentar distrair você ou arranjar uma ocupação para você, uma agenda para você. Se você não priorizar, se você não colocar como prioridade a oração na sua vida, oração nunca será prioridade. E se não for prioridade, a tua vida não tem êxito. Você tem que colocar. Assim como você coloca assim, que hora é o seu café da manhã? Eu acordo, 7 horas é meu café da manhã. Teu café da manhã às 7 horas? Coloca teu momento com Deus às 6 da manhã ou às 10 da noite. Eu sugiro que seja primazia, que seja as primeiras coisas. Sugiro. Mas não quer dizer, tem que ser o seu melhor tempo. Faça com Jesus, a sua vida vai se revolucionar. Fale com o Pai em segredo. Jesus fala assim, não faça de vã repetições de palavras. Ele sabe o que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Ele quer que você seja sincero. Ele quer que você entre no quarto e abra seu coração para Ele e fala do seu coração, da sua vida para Ele. Do seu coração. Aí esse texto são princípios, eu estou falando de fundamentos. Se nós não tivermos bem firmados esses princípios, nós seremos muito fracos. Nós não estamos fundamentados. Qualquer coisa abala. A gente não fica sustentado. E a intenção do inimigo é justamente derrubar os nossos fundamentos. Assim como no casamento, derrubar os fundamentos de verdade, de honestidade, de amor, de carinho, de cuidado. Ele vai tentar, da comunicação, ele vai tentar destruir os nossos fundamentos na vida cristã. E se você não consegue orar, você acaba não tendo uma boa vida com Deus. Se você não tem uma boa vida com Deus, você não tem uma boa vida na igreja. Se você não tem uma boa vida na igreja, você não tem uma boa vida em casa. Você acaba não sendo um bom filho, um bom marido, um bom pai. Você acaba não tendo paciência, você acaba brigando à toa, você acaba xingando, você acaba fazendo bobagem. Porque isso você dá. Por isso que Paulo fala para Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Timóteo, não despreze e aviva o dom que há em ti, que foi lhe colocado como imposição de mãos. Aviva. Paulo está citando que havia algo, o dom de Timóteo estava ficando adormecido. E ele usa a ideia de avivar. Crente precisa ser avivado. Por isso que a palavra do Senhor diz no capítulo 14 de 1 Coríntios, que a palavra de profecia e o dom de língua, ela edifica. A expressão também pode ser traduzida, ela recarrega o crente. Ela carrega o crente no sentido de como você recarrega uma bateria. O dom é para recarregar a igreja, é para carregar a igreja, é para aquecer a igreja, é para edificar a igreja. Por isso que os dons do Espírito, mas não vai ter isso se nós não temos vida com Deus, se não temos vida de oração. Se não temos vida com Deus, não temos vida de oração, não jejuamos. E quando se fala de oração,
principalmente para a igreja primitiva, era muito atrelado, meus irmãos, a vida de jejum. Era muito normal. Jejum e oração caminhavam juntos com os irmãos da igreja primitiva. Oravam e jejuavam tranquilamente. Tem até gente que se discute se hoje precisa jejuar. Meus irmãos, Jesus jejuou. Se Jesus jejuou, eu também tenho que jejuar. Não tem jeito, meus irmãos. E aí, nesse texto aqui, o texto de Êxodo, capítulo 17, fala sobre intercessão. Essa batalha de Moisés, que Moisés teve, na verdade, Josué lutou com o exército contra os amalequitas, foi vencida, irmãos, não pela força do braço de Josué, pela estratégia de Josué, nada disso. O texto é claro, ela foi vencida a poder de intercessão. Primeira coisa que aconteceu quando os amalequitas vieram contra eles, meus irmãos, Josué pegou alguns homens e foram enfrentar os amalequitas. Batalha espiritual, batalha feia. O que aconteceu com Moisés? Moisés pegou Arão e Ur e subiram para o monte. Para fazer o quê? Para interceder. O texto fala assim que Moisés tomou posição no alto do monte. É uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer, tomar posição. Nós precisamos tomar posição de oração, irmãos. Não é oraçãozinha, irmãos. Às vezes a gente ora no domingo e acha que a semana inteira está boa. Irmão, não está. Precisamos tomar posição de oração e entender que as batalhas lá são vencidas quando a gente ora aqui. As batalhas que você tem no seu dia a dia, você as tem porque você teve seu tempo de oração. Porque tem gente orando por você. Porque você teve seu tempo de oração no seu quarto. A gente ora de manhã, quando a gente sai de casa, a gente está orando, clamando ao Senhor. Tem nosso tempo de jejum, de oração, Senhor. Depois nós teremos vitórias no decorrer do dia, é porque você orou antes, e porque tem pessoas orando por você constantemente, meus irmãos. É posição de oração. A igreja precisa entender que nós somos o povo do reino de Deus. Nós somos o povo que lutamos as armas espirituais, que lutamos de forma espiritual. E a nossa forma de lutar, meu irmão, é intercessão, é jejum, é oração. E o diabo vai constantemente tentar fazer a gente parar de orar. Se você quiser ter êxito nesse 2015, uma das coisas fundamentais na sua vida, tome posição de oração. Se você não se posicionar em oração, meus irmãos, a coisa vai pegar. Vai pegar para o seu lado. Você vai percebendo, Moisés tomou posição lá do monte. Mas Deus não falou, o texto não fala que Deus falou assim para ele: Moisés, levanta a mão e abençoa, que quando você orar, eu vou abençoar, e quando você tirar a mão, o povo vai perder. Deus não falou isso. Moisés, ele percebeu. Moisés subiu com Arão e Ur para o alto da colina e ficaram lá de cima. Josué foi enfrentar os amalequitas com o exército. E eles foram percebendo, aí Moisés começou a interceder. Levantou as mãos, Senhor, abençoa, abençoa. Aí Josué começou tendo vantagem. O exército começou tendo vantagem sobre os amalequitas. Mas aí Moisés, obviamente, você não consegue manter as mãos muito tempo levantadas. Moisés cansou, acho que só continuou falando, e as mãos do sinal de intercessão não estavam levantadas. O texto fala que quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas ganhavam vantagem sobre ele. Aí daqui a pouquinho Moisés ganhava mais um fôlego, levantava as mãos de novo. Josué ganhava vantagem sobre os amalequitas. E Moisés foi percebendo que quando ele levantava a mão em intercessão, eles prevaleciam. Quando ele abaixava a mão, o povo perdia. Então, na vida cristã, a gente tem que ter essa percepção. E é bom quando Deus abre os nossos olhos, a gente percebe, irmãos. E a minha esperança nessa noite é que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos nessa noite. E que você se perceba, que a igreja perceba, que a sua cela, que a tua família perceba, que quando você intercede, você tem vantagem sobre o inimigo. Mas que quando você para de orar, você tem desvantagem sobre o inimigo. Essa é a minha esperança, que o Espírito Santo nos revele de verdade. Não encare, meus irmãos, oração como algo legalista. O pastor falou que nós temos que orar, vamos orar. Não, meus irmãos. É algo fundamental para você vencer. É algo fundamental para você ter êxito do seu ministério. A igreja andar, irmãos. Aí sabe qual é o problema? Por vezes, nós ficamos, irmãos, ao invés de levantarmos a mão em intercessão. Eu fico imaginando como é que se levanta a mão em intercessão. Às vezes tem gente que levanta a mão assim. Mas levanta a mão em intercessão. A gente levanta assim. A gente vai assim, né? Impõe a mão sobre o seu irmão. Irmão, isso não abençoa nada, isso não abençoa ninguém. Eu fico imaginando como é que quando Moisés levantava as mãos.
Quando você imagina que o povo está vencendo porque você levanta a mão, como é que você levanta a mão? Levanta a mão com sustância, rapaz! Senhor, abençoe em nome de Jesus. Não é assim que se ora? Vamos levantar, irmãos, a mão e abençoar a nossa quadra. Irmão, não tem dessa isso não, meus irmãos. Tem que levantar a mão com sustância. Senhor, abençoa! Abençoa, Senhor, abençoa! Vai impor as mãos sobre alguém? Impõe as mãos, abençoa, Senhor, em nome de Jesus! A gente fala, irmãos, aproxima do seu irmão e impõe as mãos sobre ele. Aí a pessoa vai e abraça. Irmão, é para impor as mãos. É para estender tuas mãos. Você entender que Deus manda a gente estender mãos santas e abençoar. Isso é sinal de imposição. Quando você faz assim é para receber. Você faz para adorar. Você está abençoando, irmão. Aí Moisés percebeu que tinha algo na intercessão dele. Eu espero que você perceba que é algo extraordinário. A intercessão ativa o poder de Deus. Está entendendo? Moisés percebeu isso. Que o levantar das mãos em direção ao povo, impor as mãos, a intercessão que Moisés fazia, estava ativando o poder de Deus. Mas quando ele parava, aí o negócio parava. E ele foi percebendo que os nossos olhos sejam abertos também, meus irmãos, para esse tipo de coisa. Que a gente perceba como Deus quer agir na vida da gente. Eu falei na escola bíblica hoje, no estudo de hoje, que por vezes eu sou um cara seguinte, que eu chego em casa, depois de culto, seja onde for, eu tomo banho, vou deito na cama, se for para dormir, menos de minuto. Estou roncando. Minha esposa fica impressionada comigo, como é que eu ronco em tão pouco tempo. Mas eu sou assim. Mas aí tem vezes que eu durmo rapidinho, mas daqui a pouco eu acordo e não consigo dormir. Ou então eu acordo no meio da madrugada, porque eu só dormir, por exemplo, 1h da manhã ou meia-noite, eu vou até a hora que eu preciso acordar, 6, 5, 7, a hora que eu precisar acordar, eu vou acordar naquela hora. Relógio esperto, pum. Mas, se eu, de repente, 2, 3 horas da manhã, eu acordo. E o olho está limpo. Aí eu falei, Senhor. Aí eu vou aprendendo algumas coisas. Isso na minha caminhada. Eu falei, Senhor, era Deus me acordando. E aí eu falei, Senhor, me acordou, né, Senhor? Vamos para a oração. Hoje é assim. Hoje se eu acordo de noite, ou então não consigo dormir, às vezes vou lá, aí Gilson consegue dormir antes de mim. Eu falei, eita, feio o negócio. Aí eu vou, ou me ajoelho na cama, no pé da cama, ou então vou lá para a sala, vou para outro canto da casa e fico orando. Porque eu sei que o Senhor está me chamando. É Deus falando, estende a mão. Você vai percebendo como Deus vai agindo. Aí Deus fala, estende a mão, porque tem coisa acontecendo e você precisa estender a mão. Aí eu estendo a mão. Fico lá. E estender a mão, irmãos, coloca uma coisa no seu coração. Não quer dizer, o pastor falou que toda oração tem que ser com a mão estendida. Não é nada disso. O estender a mão é sinal de intercessão. Às vezes o estender a mão é de joelho. E eu vou para o joelho, irmãos. Vou para o joelho, sem sono nenhum, joelho, vamos orar. E ando pela casa, e oro, e clamo ao Senhor, vou clamando, lembro da igreja. Quantas vezes, por exemplo, nesse mesmo intervalo que Deus me incomoda, por exemplo, a nossa congregação da Aureni tinha sido ou tentada arrombar, ou acontecer alguma coisa de roubo lá. Nas congregações. Então, Deus fala, eu já levanto. Senhor, o que está acontecendo? É minha família? É alguém ou alguns irmãos da igreja? É algum casal, Senhor? Aí Deus, Senhor, traz a memória, quem está precisando de oração. Aí Deus vai trazendo a memória, eu acabo orando pela igreja toda, oro pelas congregações, oro pelos obreiros, eu vou orando e vou estendendo a mão, e eu sei, irmão, não tem nada a ver comigo, mas eu sei, irmãos, que quando a gente toma posição na oração, Deus chama a gente, é para a gente interceder, e é para orar mesmo. Não começa assim, Senhor, eu quero pedir por todo o teu povo de Deus espalhado na face da terra. Pronto, você já terminou a oração. Não é verdade? Eu conheço um cara que orava assim, um rapaz que orava, não está mais na igreja, não, ele falava assim, Senhor, tu sabe todas as coisas, então em nome de Jesus, amém. Isso é uma oração mais esculhambada que existe. Ele falou um termo teológico, é verdade que Deus sabe todas as coisas, mas irmãos, isso é uma preguiça danada. Irmãos, Deus coloca no nosso coração, irmãos, intercede, fala o nome. Tem dias que eu oro casal por casal da igreja. Eu sou fulano e fulano. Sou fulano e fulano. Sou esse aqui. Abençoa esse que não está conseguindo casar, Senhor. Ajuda o teu filho. Está feia a coisa, Senhor. Ajuda o teu filho, em nome de Jesus. Aí eu paro mais um pouco nesse solteiro e falo, Senhor, guarda do mal. Abençoa os obreiros. Por que você tem que orar? Às vezes o cara está lá, por exemplo, Rui Luiza, lá em Araguacema, nossa congregação de lá. Tempo atrás aí ele teve um mal súbito, quase que morre o cara.
Às vezes você não sabe, mas talvez ele esteja precisando lá. Então é a sua mão aqui que garante vitória lá. Aí você vai lembrar. Você lembrou de quem? Lembrou do pastor. Olha pelo pastor. Pela família do pastor. Você não sabe o que está acontecendo. Quantas vezes de madrugada nós tivemos aí em pontos de atendimento? Quantas vezes pessoas ligam lá para casa de madrugada? Estão passando mal, estão morrendo, foi atropelada, alguém da família, a casa foi arrombada, não sei o quê, perdeu a carteira, sei lá, meus irmãos. Como é que a gente vence? Quando Deus fala no seu coração, vai aprendendo. Como é que são os caminhos? Deus vai me aprendendo. Muitas coisas eu fui percebendo que quando eu jejuava, o negócio não acontecia. Mas quando eu passava algum tempo sem o jejum específico para aquela pessoa, a coisa desenrolava. Ou melhor, a coisa estragava. Mas quando você, preciso jejuar por ela. Aí você jejuava, a coisa... Aí eu estou nessa, meus irmãos. Eu jejuo para sustentar. Muita gente, você vai percebendo. Quando você para de orar, se você vacilar na oração, daqui a pouco a igreja está... Você vacila na oração, na cela, daqui a pouquinho a cela retoma a oração. Faça como Moisés. O exército, às vezes nós começamos a orar. O pastor falou, vou interceder. Aí você começa a interceder. Aí você começa tendo vitória. Mas daqui a pouquinho, você dá uma... Aí, meu irmão, por vezes nós estamos sentindo que a família, que a cela, que a igreja vai recuando. A gente está tomando um sacode do inimigo. O que a gente precisa? Tomar posição novamente e ir para cima. Irmãos, eu acho jóia porque quando Moisés foi intercedendo, esses irmãos, o povo de Deus ganhava espaço. Nós não podemos ser uma igreja, um povo, irmãos, que fica acuado no cantinho, tomando sacode do inimigo. A gente só fica orando, Senhor protege, Senhor protege. Ah, Senhor quase que pegou, Senhor misericórdia, Senhor não aguento mais, Senhor. Eu vejo o povo só assim, Senhor não aguento, está difícil, Senhor. Ah, Senhor, irmão, vai para cima, erga a tua mão e ganha espaço. Nós vamos, irmãos, sem intercessão, nós vamos perdendo espaço. Mais que isso, nós não vamos conquistar espaço. A igreja não vai para frente, nós não vamos para frente. E mais, quando nós paramos a intercessão, meus irmãos, o inimigo ganha o espaço que antes era nosso. Quando a gente para a intercessão, o inimigo acaba ocupando o espaço que nós tínhamos ocupado. Sabia disso? Quer ver um exemplo bem tranquilo sobre isso? Muitos países da Europa e muitas igrejas hoje na Europa, hoje estão vazias. Igrejas que foram lugares de grandes avivamentos, por exemplo, na Inglaterra, em tantos outros lugares, hoje viraram estúdio de som, boate, porque a acústica, inclusive, da igreja lá era boa. Lugares onde foi lugar de grande avivamento do Senhor, hoje não são mais nada. Hoje viraram teatro, estúdio de som, foram vendidas, foram abandonadas. Hoje em muitos lugares lá tem culto de 15 minutos. Sabe por quê? Porque a intercessão parou. Se para a intercessão, para o avivamento. Lugares onde a igreja tinha firmado bandeira. Hoje o capitalismo, o materialismo, as coisas malignas tomaram conta. E a igreja vai perdendo espaço. Vai recuando. Naquilo que você já conquistou, se você não mantiver a sua vida de oração e de intercessão, você não... algumas coisas vão acontecer. Você não vai conseguir avançar, não cresce, não anda... Nós vamos estar estagnados, parados, o inimigo jogando flecha na gente todo instante. E mais, o texto fala que quando Moisés parava as mãos, o exército amalequita ganhava vantagem sobre os israelitas. A gente vê por vezes a igreja recuando, a igreja amedrontada, a igreja sem poder, a igreja sem um sonho. Quando eu falo disso, eu não estou falando do tempo, eu estou falando das pessoas sem poder. As pessoas sem unção, pessoas sem ousadia, crentes sem ousadia, crentes indiferentes, o diabo está tomando espaço, irmãos, no seu coração, daquilo que antes era um lugar de ardor no seu coração. Você amava Jesus, você fazia tudo para Jesus, você falava, você sobe no poste para Jesus, você subia no poste, você fala, entrega folheto de tarde, você entregava. Hoje, às vezes, talvez, o que tomou conta? Esse é o lugar do avivamento.
Você estava avivado, você tinha prazer, cantava na igreja, fazia na igreja, cantava, pregava, evangelizava, ficava missionário, que viesse você fazia. Hoje, talvez o inimigo vai... Aí quando a gente para a intercessão, a nossa vida de intercessão vai parando, o inimigo ele vai tomando conta desse espaço que antes era que você tinha para o Senhor. Aí agora é mais difícil. Esse espaço você ocupou com muitos afazeres, com a agenda lotada, materialismo. O inimigo vai tomando conta com outros desejos. Aí mal você consegue carregar um ventilador para o lado. Tudo para você, às vezes, depois, antes você fazia com tanto carinho. Aí depois a gente não consegue fazer mais nada para Jesus. Você, ao invés de avançar na vida cristã, você recuou na vida cristã. Mas eu tenho uma palavra para você. Essa palavra para você não é de maneira nenhuma uma palavra acusadora para você, porque ministério de acusação é ministério do cão, eu não estou nisso. A minha palavra para você é para você fazer como Moisés fez. Moisés percebeu que quando ele abaixava as mãos, hoje, no nosso dia a dia, né? Colocar a mão no bolso, então cruzar os braços. Não tem gente que cruza os braços na igreja. Não é literal, tá, irmãos? Mas no dia a dia, indiferença, fechado. Ou então nos bolsos. Irmãos, o que nós estamos querendo dizer é que nós precisamos retomar nossa vida de intercessão para ganharmos espaço de novo. Retome o espaço que você perdeu, rapaz. Retome a sua vida de unção. Como Paulo falou para Timóteo, aviva o dom que há em ti, cara. Aviva o dom que há em ti. Que foi lhe dado por imposição de mãos. Irmãos estenderam, profetizaram sobre você, você recebeu, mas esse dom precisa ser avivado em você. E nada melhor que agora você recomeçar. Você reconquistar o espaço que o inimigo está tomando na sua vida. Você não tem mais espaço para Deus, o inimigo está tomando. E muitas vezes, irmãos, a igreja fica acuada. Famílias estão acuadas, escondidinhas atrás de uma moita qualquer. Escondendo o inimigo, apavoradas. Sem saber que a intercessão, que o poder da intercessão pode fazer essa família avançar em nome de Jesus. Vencer o inimigo. Os amalequitas que vieram contra a gente, eles vão ter que recuar. Se você tomar posição em oração, eles vão recuar, eles têm que recuar. Porque Deus age. Porque a gente ativa o poder de Deus. O poder de Deus não é liberado enquanto estamos com os braços cruzados, meus irmãos. Se mantiver seus braços cruzados, tranquilão, com a mão sem se importar, irmão, você não ativa o poder de Deus. Você vai ficar rolando para lá e para cá, e nada vai acontecer na sua vida. Você vai esperar que alguém faça uma oração miraculosa e que tudo mude na sua vida. Irmão, não é assim que acontece. Tem que mudar a nossa posição de vida. Tem que mudar a nossa postura, nossa posição diante das batalhas. Retome a posição, retome a batalha. Estenda a mão em nome de Jesus. E mais, Moisés percebeu que se ele mantivesse a mão direto, o poder de Deus fluiria direto. Eles começaram lutando de manhã, só que Moisés estava lá, cansado. Arão e Ur, que estavam do lado de Moisés, perceberam também. O que eles fizeram? Colocaram uma pedra para Moisés sentar e ficaram segurando as mãos de Moisés pro alto. O poder de Deus fluiu o dia inteiro, até eles terem vitória sobre os amalequitas, meus irmãos. Os amalequitas foram derrotados. Por causa de Moisés? Sim, mas porque aqueles dois caras perceberam assim: quando Moisés ora, a coisa acontece, hein? Percebeu, Ur? Percebi. Vamos levantar a mão dele? Vamos, Moisés está cansado. Moisés estava com mais de 80 anos, vamos segurar a mão dele. Botaram a mão, não sei mais o que segurar, eu acho que seguraram a mão assim. Ficaram o dia inteiro, agarrado, amarraram a mão, sei lá. E a mão de Moisés ficou pro alto. A mão estava pro alto, é a intercessão, e diz o texto que até o pôr do sol. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Talvez soe assim, estou julgando em causa própria, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês tiverem que fazer uma escolha na vida do seu pastor, faça de tudo para esse pastor continuar orando. Faça de tudo para manter seu pastor com as mãos estendidas. Está entendendo? Não tem nada mais precioso na igreja que manter a vida do pastor orando. Lá em Atos, no capítulo 6 e 7,
Os apóstolos começaram a ter muito trabalho, muita coisa para fazer, muita coisa. As viúvas começaram a passar fome, eles tinham que alimentar as viúvas e os órfãos. Aí eles ficaram assim, gente, não está certo isso não. Vamos ficar na palavra e na oração e vamos escolher os diáconos para que eles possam cuidar desses negócios. O que os apóstolos ficaram cuidando? Da palavra, da pregação e da oração. E os diáconos cuidavam desses afazeres diários. Foi uma coisa extraordinária. Se tem algo que você vai abençoar a tua igreja, é quando você mantém o pastor orando. Se você ouvir que seu pastor está orando, você diz, beleza, vitória. Se você vê teu pastor só andando para lá e para cá, você nunca vê seu pastor orando, você pode falar, nós estamos fritos. Mantenha seu pastor orando. Faça tudo para o teu pastor orar. Envolva o teu pastor não fica orando. Ei, pastor, você está querendo não fazer nada, hein, pastor? Não, meu irmão, eu estou querendo trazer vitória para a tua vida. Amém, irmão? Amém. Você tem que saber que quando o pastor ora, quando o líder ora, se esse líder não ora, meu irmão, a igreja está frita. Mantenha esse pastor orando. Mantenha esse pastor. Chama o pastor lá, o que o pastor está fazendo? O pastor está orando. Então chama ele lá, está fazendo nada, vem cá. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Deixa esse líder da célula, está orando. Oh, glória a Deus. Ele resolveu ir para o monte, passa 3 dias no monte orando. Beleza, meus irmãos. Minha irmã, seu marido está orando. Deixe esse homem orar. Pastor, mas se ele estiver na internet, não, deixe ele estar orando, minha irmã, deixe ele orar. Às vezes, na hora que o marido está orando, está na oração lá, o cara começou um propósito de oração, a mulher quer que ele troque lâmpada. Troca o gás, minha irmã, espera a janta. Deixa esse homem orar. Você vai ter uma bênção em casa quando você tem um marido que ora. Sua esposa, Deus estava lá, sua esposa estava lá. De repente, Deus mandou, fecha a torneira aí, vai para a oração, intercede, porque os amalequitas estão atacando aí. Meu irmão, você chegar em casa, aí você chega em casa e está com fome, e cadê a comida, mulher? Está aí orando, não está fazendo nada. Minha irmã, deixa essa mulher orar. Deixa essa mulher orar. Pastor, mas você não acha que ela vai arrumar desculpa para não fazer a janta? Aí é com ela e com Deus, meu irmão. Você não crê em Deus, não? Irmão, às vezes o cara arruma, a pessoa está orando, a mulher está orando na intercessão lá, aí o cara, cadê a janta? Chuta o balde, aí bate as panelas, essa casa não tem nada, irmã, deixa a mulher orar. Essa mulher, aí irmã, se você está orando, você fala assim, Senhor, em nome de Jesus, derruba esse amalequita. Deixa a mulher orar, se o teu marido está orando, deixa ele orar. Você vai ver que a coisa muda na sua casa. Irmãos, é obviamente que isso são casos específicos. Não é todo dia que a tua mulher, justamente na hora da janta, vai orar. Ela vai ter um horário dela específico. Mas eu estou dizendo que em muitas situações, meu irmão, não pode esperar, não. Deixa eu dizer para você, tem momentos que não dá para... Deus fala ao seu coração quando você vai dormir, você não está conseguindo dormir. Você sabe que é Deus falar. Já viu um cara que... Eu já tive experiência de ouvir irmãos que queriam que Deus falasse com ele. Queria tanto que Deus falasse comigo, para eu orar, para eu... Assim, rapaz, mas Deus... Essa noite fiquei sem sono a noite inteira, rapaz, Deus falando contigo. Não, isso não é hora de ninguém orar, isso é hora de orar. Deus fala com um cara de madrugada para você orar e você não quer orar. Tem oração que é para fazer às 11 horas da noite, porque tem alguém que está precisando 11 horas da noite, não dá para esperar 6 horas da manhã. Está entendendo? E Deus está usando você, está acordando você, para você interceder. Interceder pela sua célula, rapaz. Não, eu vou deixar que Deus acorde o pastor intercede por todos. Não, meu irmão, você é o líder da célula. Rapaz. Você está discipulando alguém, Deus talvez quer que você ore pelo teu discípulo lá. Ore sobre ele, Senhor, em nome de Jesus. Pastor, eu tive um sonho com fulano de tal. Eu sonhei com um dinossauro engolindo Júnior. Ora pelo Júnior. Dinossauro é esse? Sei lá, meu irmão, ora por ele. Quando tem interpretação, a gente clama, Senhor, em nome de Jesus, que dinossauro é esse? Guarda o Júnior, guarda a Rafaela, Senhor, em nome de Jesus, guarda a casa deles. Senhor, eu não sei, às vezes não tem nem o significado literal, interpretação, é somente Deus quis despertar para você orar pela casa deles. Aí você ora, e Deus dá livramento. Mas se a gente não ora, irmão, Deus constantemente fala com a gente, incomoda a gente. Para tudo. Se lembrou do seu pastor, viu? O que foi isso, rapaz? Vou ver seu pastor no coração, vou orar para o meu pastor. Para tudo, para a janta. Para o almoço lá, ora para o seu pastor. Aí depois que você terminar de orar, você liga lá para casa e fala assim, Gil, sendo pastor, vem aqui almoçar aqui em casa, em nome de Jesus. Nós vamos lá receber a resposta de oração, meus irmãos.
Ora, rapaz, tome posição. Muitas vezes, meus irmãos, a gente fica acuado, só tomando flechada do inimigo, todo tempo. Mas o texto fala que quando a gente intercede, a gente ganha espaço. Irmãos, é tempo. A igreja em 2014 foi um tempo precioso para a igreja, de crescimento para a igreja, foi uma bênção para a igreja, de milagres para a igreja. Mas eu sei que nós temos que avançar muito mais, em nome de Jesus. Nós temos 139 cidades para avançar. Nós temos muitos lugares, muitas quadras para implantar células aqui. Avançamos, foi uma bênção. O último batismo foi uma bênção. Mas nós queremos mais, nós temos que avançar mais. Mas eu vou dizer para os irmãos, se a gente vacilar na intercessão, na oração, no jejum, a gente vai perder, a gente vai recuar. E os que estão vindo vão sair. Se a gente ficar firme, intensificar a oração, dobrar a oração, a gente vai ganhar o espaço que o inimigo estava ocupando. A gente vai ocupar. Aprenda que quando a gente ora, meus irmãos, a gente ativa o poder de Deus. E Moisés descobriu que quando ele intercedia, o poder de Deus agia poderosamente naquele exército, e ele orou o dia inteiro. Quando você descobrir que a tua intercessão ativa o poder de Deus, irmãos. E mais, enquanto Moisés não intercedia, Deus não fazia nada. Interessante. Moisés abaixava as mãos, Deus parava. Moisés levantava as mãos, Deus agia. Moisés parava, Deus parava. Vou dizer para você, muitas coisas na nossa vida, meus irmãos, a gente intercede, Deus age. A gente para de interceder, Deus para. Tem muita coisa que não aconteceu na sua vida porque você parou. Não foi porque Deus quis parar. Porque Ele estabeleceu princípios. Se o meu povo se chama clamar, clama a mim, responder-te-ei. Se clamar e clamar continuamente, você vai manter o agir de Deus contínuo na sua vida, rapaz. Se você parar, você recua. E mais, você vai ficar estagnado. Tem muita gente estagnada. Talvez a tua vida cristã, a tua vida com Deus, talvez a tua célula, estagnou. Já é ruim quando a gente fica estagnado. E aí começa um segundo passo ruim, que é quando a gente começa a perder terreno. A gente começa a regredir. A gente começa a recuar. A gente avançou, 2014, avançamos, crescemos como igreja, algumas células multiplicaram, batizamos pessoas, avançamos. Mas aí agora a gente cruzou os braços, a gente, uma acalmada, a gente estagnou. Se a gente parar, a gente vai estagnar. Daqui a um tempo, os amalequitas começam a ganhar, começam a pressionar, e a gente começa a recuar. Aí o que a gente tinha conquistado, a gente começa a perder. As bênçãos que vieram, a gente começa a perdê-las. As bênçãos espirituais que nós fluímos no Espírito, a gente acaba recuando. Quando o profeta Ezequiel falou assim, vem mais 500 metros, né, o filho do homem, vem mais 500 metros. Aí ele andou 500 metros dentro das águas do Espírito. Quando a gente para de interceder, ao invés de a gente ir mais para o fundo, a gente acaba indo para o mais raso. A gente recua. Então você tem uma decisão para fazer nessa noite. Como que você vai fazer daqui para frente? Se você vai decidir impor as suas mãos e interceder, ou se você vai cruzar os braços, botar a mão no bolso e ficar vendo o que vai acontecendo. Moisés poderia ficar do lado do monte vendo o que vai dar. Ou você pode tomar uma posição nessa noite. Eu espero que você decida pelo Senhor, decida tomar posição nesse ano, na sua vida, acerca da intercessão. Em nome de Jesus. Amém?